Salve, salve, meus insistentes e minhas insistentes no futebol do Igor Gomes. Como é que vocês estão? Enfim, cá estamos eu e meu grupinho de admiradores do futebol, apresentado pelo São Paulo Futebol Clube, para apresentar o sétimo episódio do podcast da Guerrilha. E o time é aquele que você já está acostumado: Marcos Vinícius, Robson e ele, Aleph, Falácias e Mentiras, Lopes. E aí, Marcos, como é que você está nessa noite maravilhosa? Estou, estou de atestado porque fiquei doente. Falei pra vocês aquele dia que tava doente, estou doente até agora. Hoje passei no médico, peguei uns remédios lá, vamos ver se eu melhoro. Agora é Rob Show, como você está, cara? Eu tô bem. Depois do. Bem é foda, né? Depois do que aconteceu ontem, eu tô levando a vida, né? Porque tomar gol com assistência do Soteldo depois desse ano aí tentando contratar o cara, não tem como estar bem. E ele, conte-me uma mentira, Aleph, como é que você não está? A mentira é que eu tô bem, é justamente isso. Essa é a mentira. Tá ficando insustentável defender o Igor Gomes e realmente é muito complicado falar isso. E pior do que isso, só o Marcos Guilherme marcando e um corte que era óbvio que o Soteldo ia fazer. Enfim, quero aproveitar aqui no começo para nos retratar, porque a gente simplesmente não deu as caras no pós-jogo contra o América, mas a gente vai dar uma pincelada aqui daqui a pouco. E se você estiver acompanhando a gente pelo YouTube, já deixa o like, se inscreve no canal, deixe seu comentário, compartilhe aí com seus amigos, pode ser amigo rival, que todos são bem-vindos aqui na página, tanto na página do Facebook, no Instagram, no nosso grupo, na panelinha da Guerrilha, e também no nosso canal no YouTube. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, também seja muito bem-vindo, siga aí nosso perfil. E é isso, vamos começar aqui. Vocês querem começar já pelo jogo do Santos ou quer falar um pouco do jogo do América? Porque a gente ficou devendo, né? O que vocês acham aí? Marcos, se quiser começar. Olha, o jogo Vamos de da... América primeiro. Vamos de América primeiro, rapidinho. Bom, achei que o jogo contra a América foi muito, assim, digamos, mais emocionante do que eu esperava. Né, a gente tava... Começou o jogo muito bem. Eu falei, putz, mano, finalmente, sem sofrimento nenhum. Luciano, putz, destruindo nos dois gols do início. E depois, né, por erros individuais. Primeiro, um erro do Reinaldo, que eu acho um pênalti bem mequetrefe. Então, o cara de costas pra bola, achei bem... Pela regra, pode até que seja pênalti, mas... Não dá pra engolir um pênalti daquele, porque a bola nem ia pro gol. No mínimo, de se lamentar. E depois, com um a menos, né, que o Reinaldo, de novo, se eu não me engano, ele erra de novo a saída de bola. O Miranda tem que fazer ali uma intervenção, acaba tomando o segundo amarelo e sendo expulso. E aí é sofrimento, né? Porque depois que você tá com o jogador expulso, o outro time cresce absurdamente, tanto moralmente quanto dentro do jogo. E veio pra cima. Tomamos mais um, mas de novo aguentamos segurar. Já é o terceiro jogo do São Paulo em Copas que é esse sofrimento, né? Foi contra o Ceará, contra o Palmeiras, agora contra o América. O único jogo que a gente passou folgado foi contra a Universidade Católica. De resto, só tensão do início ao fim. Mas, pode falar. Na minha opinião, só complementando depois, tu pode terminar teu raciocínio. Na minha opinião, pô, o time soube jogar com a realidade que tava. Aquele 2-2 com um a menos, eu falo que não tinha muita coisa pro time fazer. Ele fez literalmente o que ele devia ter feito e a gente mereceu a classificação apesar de tudo. Pode continuar, Tânia, de raciocínio. Não, sim, com certeza foi isso. Um time que tá aprendendo a sofrer, digamos assim, ainda, né? O São Paulo antigamente sofria e não conseguia segurar os resultados, terminava os resultados sempre, terminava os jogos sempre sofrendo e perdendo, né? A gente viu o Crespo aquela vez,
tava ganhando de 1-0 do Palmeiras, depois toma aquele gol no finalzinho, depois na arena aquele chocolate de 3-0, não conseguimos reagir. Contra o Fortaleza de novo ganhando o jogo, toma um empate, vai para Fortaleza, toma 3-1. Então, assim, nesse ponto, nesse quesito de saber suportar mais as pressões, o time tem... Até contra o Palmeiras, né? Tomou 2-0, beleza, podia ter tomado 3, mas depois que o Veiga perdeu o pênalti e a gente fez o gol, o time teve outra postura, né? Soube sofrer bem mais. Isso é uma característica nova do time. O time não tinha isso, é verdade. E talvez esse espírito de mata-mata que o time tem, que veio se criando nesses últimos jogos, falte no brasileiro, né? Porque no brasileiro a gente tem mais dificuldade, tanto em segurar como em saber sofrer, né? Aquele jogo no Morumbi, por exemplo, se eu não me engano foi contra o Goiás, né? Que a gente tomou empate. Não soube sofrer. E diferente nos mata-matas, parece que o time entra um pouco mais ligado, um pouco mais focado, sabendo mais o que quer. Acho que é isso. E aí, Aleph, condições de Cara, realmente o jogo contra o América teve muito mais emoção do que a gente imaginava. O pênalti do Reinaldo, diferentemente do Marcos, eu acho que foi muito bem marcado. Ele é imprudente ao subir com o braço acima da cabeça, é um movimento antinatural, tá na regra. A regra é tosca, mas tá na regra, não tem o que fazer. O lance do Miranda começou, ele tomou o primeiro amarelo num lance ridículo, e no segundo você pode questionar, mas o Everaldo pode dar uma solada, mas é compreensível também. Não tem nem como você colocar só na conta da arbitragem. No grupo eu tava pé da vida e acabei falando que a arbitragem acabou com o jogo de São Paulo, mas não foi bem assim. Ali no momento de cabeça quente você se acaba deixando o clubismo aflorar e você fala mais do que realmente aconteceu. O São Paulo foi muito bem, soube se comportar. O Luciano quase conseguiu complicar os lances dos gols. Que inclusive, que assistência do Caleri pro segundo gol. O São Paulo está se tornando um time mais cascudo, mesmo com o resultado começando a pressionar o São Paulo na casa do América, que teoricamente ia ser um caldeirão, até falei isso, mas parecia que o São Paulo estava jogando em casa, porque a todo momento se ouvia a torcida cantando. Quem não se emocionou naquele final de jogo tá maluco, pô. Então acho que E sobre a arbitragem, só um adendo, achei intancável a entrevista do Everaldo no final do jogo falando que a arbitragem deveria ter sido mais pulso firme com o São Paulo, sendo que literalmente eles tiveram uma expulsão do São Paulo e um pênalti a favor deles. uma expulsão, um pênalti, o árbitro marcando praticamente todas as faltas a favor deles. O São Paulo começou a receber falta a favor basicamente depois que o Nicão entrou, que também apanhou mais do que massa sendo sovada. Então, assim, o São Paulo soube sofrer. Não foi como, por exemplo, até por tempo de trabalho, material humano mais qualificado. O Palmeiras jogou contra o Atlético Mineiro com um a menos e soube segurar de uma maneira bem mais tranquila. Diferente, não Atlético foi Paranaense, né? Não, foi contra o Atlético Mineiro na Libertadores, com a expulsão do Danilo. Com a expulsão do Danilo e do Scarpa. Isso, a do Scarpa foi pouco tempo, então. Ah tá, o eu Palmeiras, acabo- né? Ah tá, sim, desculpa. Isso, eu acabo nem considerando tanto porque o Scarpa foi por pouco tempo e logo em seguida o Vargas foi expulso. Então, no final das contas, pra mim, pelo menos no meu pensamento, as pessoas falam como se o Cuca tivesse feito um absurdo com 2 a menos, mas enfim. Até por um elenco um pouco menos qualificado e um tempo de trabalho menor, o São Paulo soube se portar muito bem e conseguiu segurar o América. Então, no final das contas, eu acabei ficando satisfeito, apesar do sofrimento do São Paulo. Deu para ver que um trabalho está sendo feito, que tem um dedo do técnico. O Rogério está fazendo esse time jogar. Então, eu vejo com bons olhos a classificação
e o comportamento do time. E aí, Robson, desse seu show, amigo? O que você tem? Que tirada! Parabéns, muito bom. Ele foi bem agora. Ele Foi bem, foi bem. Ô, tô pegando jeito. Pô, sobre o jogo, no começo do trabalho do Rogério, quando ele jogava num 4-4-2, ele falava muito sobre não poder usar Igor Vinícius e Reinaldo, porque os dois. Não, Igor Vinícius e Reinaldo e Rafinha, Igor Vinícius e Wellington, porque o Reinaldo e o Rafinha tinham uma qualidade mais construtora, de jogar pelo meio, sei lá o que, e o Wellington e o Igor Vinícius jogavam mais aquele jogo mais físico, mais apoiado. Só que conforme o tempo foi passando, ele foi perdendo isso, e tipo, pro jogo contra o América, ao meu ver, ele não deveria usar o Reinaldo, mano. Porque, se a gente for parar pra pensar no jogo, o Reinaldo foi muito mal do começo ao fim, ofensivamente e defensivamente. No ataque eu só lembro de tipo um lance dele, que foi o lance que o Nestor rolou a bola pra ele chutou e o defensor bloqueou o chute. E defensivamente ele foi muito mal no lance do pênalti, no lance da expulsão do Miranda. Então o único erro, ao meu ver, do São Paulo nesse jogo foi a escalação do Reinaldo, pelo fato do São Paulo já ter a vantagem. A partir do momento que você já tem a vantagem de 1-0, pô, vai de uma outra forma, você não precisa propor o jogo. Se o São Paulo vem com o Wellington e o Igor Vinícius, São Paulo ia ter um poder ofensivo, que os dois vão até o fundo, vão até a linha de fundo. O Wellington, por exemplo, só sabe fazer isso, só sabe correr até a linha de fundo e chutar para o meio da área, que ele não cruza. E o Igor Vinícius vem numa crescente, consegue atacar pelo meio, consegue ir à linha de fundo, com mais qualidade. Então a escalação do Reinaldo, pelo fato do São Paulo já ter a vantagem, se preocupar um pouco mais com a defesa, eu acho errado, porque o Reinaldo, todo mundo sabe que o maior problema dele é a defesa. Então, só isso. E sobre a arbitragem, eu acho um absurdo o Everaldo vir falar que o árbitro deveria ser mais pulso firme com o São Paulo, porque se a gente for parar pra pensar no primeiro tempo, o próprio Everaldo vem com a sola na coxa do Pablo Maia. Pô, ficou um hematoma na hora e o árbitro deu apenas um amarelo. No lance seguinte, o Maidana deu uma cravada com a sola do pé na canela do Caleri. Ele não tomou nem amarelo e o VAR nem chamou. Então, assim, eles tiveram um pênalti a favor deles, que assim como o Aleph, eu acho que é um pênalti bem marcado. Só que, e diferentemente do Marcos, eu acho que deveria ter sido marcado, porque mesmo que o Reinaldo esteja de costas, ele assume o risco total, ele vem com o braço aberto de uma forma antinatural e totalmente desnecessária. Primeiro que ele não pula, segundo que a mão esquerda dele tá abaixo da cintura, a mão no caso, e a mão direita, pô, tá na altura da cabeça do cara que cabeceou, pô, então tipo, totalmente desnecessário o momento dele. E depois teve a expulsão do Miranda, foi por um segundo amarelo, sei lá o que, mas pô, primeiro amarelo, não só o amarelo do primeiro amarelo do Miranda, mas todos os amarelos que ele deu no primeiro tempo para os jogadores de São Paulo, totalmente desnecessários. Faltas de jogo, tipo, não eram faltas repetidas, não eram jogadores que estavam fazendo falta em excesso, eram faltas de jogo, não era para parar contra-ataque nem nada, eram faltas normais. E ele deu amarelo. E, tipo, no lance da expulsão, o Everaldo toca na bola, beleza. Só que ele deixa o pé levantado e com a sola apontada pro Miranda. O Miranda, por mais que chute ele, chuta a sola do pé dele, o que caracteriza uma solada. Porque depois que teve o contato com a bola, o que o Everaldo deveria ter feito era o quê? Tirar do pé. Mas o lance é muito rápido, sei lá o quê. Se você for parar pra pegar o lance, em nenhum momento o Everaldo faz menção em abaixar o pé ou fazer algum movimento para tirar o pé dele da direção do Miranda. Então, a decisão do árbitro em dar o segundo amarelo pro Miranda é totalmente equivocada, e daí pra frente o jogo fica complicado pro São Paulo. Porque, como o Aleph bem lembrou o jogo do Palmeiras, o Palmeiras tinha peças para recuar e contra-atacar, porque perdeu o Danilo. Recuou o time,
fechou o Veiga, que joga normalmente de segundo atacante, voltou a jogar de meia. O Scarpa fechou a lateral direita ao lado do Marcos Rocha e ficou Dudu e Rony, que são jogadores de velocidade e de ataque, para contra-atacar. O São Paulo não tem isso, e o São Paulo não conseguiu contra-atacar muito em função disso. No mais, eu acho a classificação e o jogo do São Paulo dentro do que se esperava. A gente sofreu um pouco mais do que imaginávamos quando fizemos 2-0 com 2 gols do Luciano, mas o importante é a classificação. O trabalho do Rogério vem sendo bem feito e a união do time, a raça do elenco é algo que tem que ser destacado. O São Paulo, tricampeão brasileiro, não era o melhor time tecnicamente do país e passava bem longe disso, mas de longe era o time com a maior raça dentre os 20 times do Campeonato Brasileiro. Tanto que em alguns campeonatos teve que buscar o Grêmio e foi campeão. No momento faltou raça, faltava técnica, mas não faltava raça, e o Rogério Ceni conseguiu transmitir isso para os jogadores do atual elenco de São Paulo. E isso me agrada e me deixa tranquilo para a sequência do campeonato. Falando sobre o pênalti, ainda vocês não acham preocupante que o São Paulo tenha cedido tanto pênalti assim? Se parar para pensar, nos últimos 3 jogos da Copa do Brasil teve pênalti para o adversário durante os 90 minutos finais. Vocês não acham que isso é preocupante, não? Quem Bom, quiser falar muito, muito preocupante. Mas o problema do São Paulo sempre foi a defesa. Eu falo isso desde um dos primeiros podcasts, que o São Paulo tem um problema na defesa. Tem problema de tomar muitos gols. Tem problema de não segurar resultado. E esses erros individuais defensivos têm custado ao time paz, digamos assim, né? Calma no decorrer do jogo. É sempre aquele abafa, aquele desespero no final do jogo por erros defensivos, né? Contra o Ceará, por exemplo, o Wellington pegou uma bola de direita, que ele nunca chutou uma bola de direita, ele foi tirar a bola com a direita. Entregou no pé do cara que acertou um chute. Nunca mais vai acertar na vida, mas é um erro individual, né? Agora o Reinaldo comete esse pênalti, apesar de eu discordar, eu acho que não tinha nem um pouco de perigo. É um erro individual, né? Um jogador tem que estar atento à regra. Então o São Paulo cede muitos pênaltis e também até sofre alguns pênaltis, né? Eu acho que o São Paulo tem sofrido bastante pênaltis, tem bastante pênalti para bater. Alguns têm errado quando o Reinaldo não está em campo, mas também é um time que tem tido bastante pênalti para converter e às vezes não tem convertido, diferentemente nas penalidades depois do jogo, que o time tem ido melhor. Então é uma questão de acertar essa parte defensiva e tentar cometer menos erros individuais. O São Paulo até destacou na coletiva de ontem que erros individuais assim contra um time mais mortal, exemplo Flamengo, Palmeiras, o próprio Atlético não vem bem, mas tem jogadores para isso, é goleada. O time mata o jogo em pouquíssimo tempo. Então acho que esse é um ponto para despertar a atenção do Rogério. Alguém quer complementar ou a gente já pode sair da parte boa do episódio? Não, sobre a questão de pênaltis, eu queria falar que, se a gente for parar para pensar nos lances, nos pênaltis que a gente tem tido contra o Palmeiras, um chute e a bola pega na mão do Calleri, fatalidade do jogo. O lance do Reinaldo é mais burrice do Reinaldo do que algo que vem se repetindo no nosso sistema defensivo. Por mais que seja algo que a gente tem que se preocupar, são mais fatalidades ou erros individuais. Então, tipo, isso é coisa que tem que ser tratado com os jogadores. Tipo, para o jogador entrar mais calmo, porque o excesso de vontade atrapalha. O lance do Reinaldo, eu acho que é muito disso. A vontade de impedir o adversário de fazer alguma coisa e ele vai com a mãozona aberta. Mas por mais que seja algo que a gente deva se preocupar, não é algo que o nosso sistema defensivo, os nossos zagueiros tenham dando botes dentro da área, dando carrinhos ou agarrando jogadores. São mais fatalidades e erros defensivos. Então, tipo, não é algo que seja fruto do trabalho do técnico ou do coletivo. É basicamente isso mesmo. Pelo menos pra mim, eu concordo muito com o Robson. Na verdade, eu concordo com os dois.
o São Paulo ele tem uma dificuldade em manter calma e manter vantagens, mas também são fatalidades. Acontece. Com exceção ao lance do Reinaldo, para mim é um pouco de imprudência mesmo. E com o braço tão alto. Uma coisa seria se fosse na altura do ombro, por exemplo. Porque de qualquer forma é natural. Você precisa fazer um movimento para você atingir uma altura maior. Mas o braço tão lá em cima é realmente preocupante. Mas acho que são fatalidades, são coisas muito pontuais, não é uma coisa preocupante, não é como se o São Paulo estivesse sendo imprudente. O próprio lance do pênalti no América, no primeiro jogo, é um erro defensivo que o Couto tem que sair e acaba dando um encontrão. Então, assim, não é necessariamente um problema anunciado por falta de técnica, de qualidade. Eu acho que são lances pontuais que acontecem. Mas, obviamente, seria melhor cortar um pouco isso, óbvio. Agora que o Aleph falou, eu me lembrei mais claramente dos pênaltis de São Paulo, que até no momento eu só lembrava do pênalti contra o Palmeiras e contra o América, mas tipo, a gente veio de uma série com 3 pênaltis seguidos, uma contra o Inter, uma contra o Atlético Paranaense e um contra o América, né, no primeiro jogo. Se a gente for parar pra pensar, contra o Inter e contra o América, foi 2 falha. Não, tô falando do primeiro jogo, que o Thiago Couto. A gente vai parar pra ver, contra o Inter e o América, o Thiago Couto é imprudente na forma que ele vai no lance. Contra o Inter, beleza, que ele ainda disputa a bola, que ele se joga pra pegar a bola e o atacante toca nela antes. Mas é uma certa imprudência dele, e no lance contra o Atlético Paranaense, imprudência total do Felipe Alves, que foi lá e catou. E teve um depois também do Moreira contra o Atlético Paranaense, que ali sim eu acho que tenha sido uma falha do nosso sistema defensivo, que eu não vejo a necessidade de ter, tipo, eram 3 jogadores do São Paulo próximos ao Vitor Bueno, e quem toma a decisão de dar o bote é o Moreira, e de uma forma totalmente equivocada. Mas, repetindo o que eu falei, fatalidades ou erros individuais e não coisas que sejam voltadas ao trabalho do Rogério, que sejam erros sistemáticos do sistema defensivo de São Paulo. Tá difícil falar hoje. Enfim, vamos partir então para a parte ruim desse episódio, porque esse São Paulino é isso, uma hora você tá feliz e nas outras horas do dia você tá muito triste. O que vocês têm a dizer sobre o jogo contra o Santos, o jogo que foi ontem, que dava já pra gente ter cumprido, mas enfim, cá estamos para falar sobre esse jogo. Marcos, o que você tem para opinar sobre o jogo de ontem, sobre o filhote do Aleph, Igor Gomes, enfim, o microfone é seu. Bom, basicamente só tristeza, né, quando eu vejo o time reserva do São Paulo jogar e quando eu vejo o Rogério Ceni escalando. Tô bizarramente triste. Hoje vai ter muita discórdia nesse podcast, porque eu tenho péssimas opiniões sobre o Rogério Ceni. E o time, mais uma vez, tinha a possibilidade de vencer, porque o time do Santos é treinado pelo Lisca, acreditem ou não, tá bom? É um time treinado pelo Lisca, está na frente do São Paulo no Brasileirão. Desculpa só um pouquinho. Sabe o que me deixa indignado, cara? O quê? É que o Rogério Ceni poupou nesse jogo e não vai ganhar o próximo jogo. É exatamente nesse ponto que eu vou chegar futuramente. Por isso que a gente vai ter muita discórdia hoje. E eu vou mandar o Marcos pra casa do caralho se ele vir com esse argumento de bosta. Veremos. Vamos separar aqui os argumentos. Cada um vai ter sua oportunidade de opinar. É que o Marcos começou a falar, velho, veio uma angústia no meu coração. Sim, exatamente isso. Mas eu queria levar esse ponto só. Não, eu não entendo porque ele não se contenta em fazer o simples. E eu tava vendo um argumento, eu não vou lembrar de quem que é agora, mas ele dizia o seguinte, que o Rogério Ceni, ele nunca foi de fazer o óbvio, né? Nem quando era jogador, porque ele já tinha uma saída com os pés, já não fazia o óbvio, já batia falta, já batia pênalti. Então ele sempre fugiu do óbvio no futebol.
Só que quando você é treinador, às vezes o óbvio, ele tem mais resultado. Ele traz mais resultado do que você tentar coisas diferentes. Não que você não deva tentar. Fortaleza é uma prova disso. E tem um técnico jovem, hoje em dia. Né? Chegou longe até em competições com um elenco limitadíssimo. Né? Mas... E o Rogério Ceni não gosta de fazer o óbvio. A gente tem que assumir isso. Ele tem um trabalho que é autoral. Ele tira da mente dele, baseado no que ele entende que é futebol, e manda para campo. Tudo isso tendo um calendário em que ele pode dar um treino na semana. Né? Então será que você botar o Marquinhos de ala direito é uma opção? Será que dá tempo do Marquinhos, do Marquinhos que eu falo, Marcos Guilherme, né? Se adaptar a essa posição em um treino? Né? O Patrick, a forma como ele voltou para marcar o jogador do lado esquerdo do Santos que atacava, eu não vou lembrar o nome agora. Não lembro se era o Lucas Braga ou Vinícius. Acho que era o Vinícius. Será que é essa a função que o Patrick vinha desempenhando antes? Não foi isso que ele mostrou nos jogos que ele entrou. Né? Nicão e Luciano sem nenhuma referência na área. Né? Por um jogo que você vai precisar de um cara que na única chance que tiver, bote a bola pra dentro. Então, assim, são coisas que fogem do óbvio. Tudo bem, é um técnico que quer ser autoral, mas será que precisa ser sempre autoral? Será que sempre ele precisa ter a assinatura dele na escalação? Esse é o ponto que a gente chega. O São Paulo perdeu 3 pontos de um jogo que poderia ter vencido, né? Se entrasse com um time diferente, porque o time do Santos é extremamente desleixado, é mal treinado até agora, é fraco tecnicamente. A gente percebe isso. No segundo tempo eles foram amassados com 2 ou 3 jogadores do São Paulo que eram titulares, né? Que faltou pouco para o São Paulo empatar o jogo, né? O João Paulo fez o quê? Umas 3 defesas ali muito boas com pouquíssimos jogadores titulares, né? Aí ele quer ter um time competitivo contra o Flamengo, tudo bem, mas será que vale a pena ficar poupando assim no Brasileiro até sabe-se lá quando? Né? Porque então, se essa é a ideia do Rogério, então vamos ser claro aqui. O Rogério ele tem o Flamengo, quarta-feira. Depois ele tem o Fortaleza. Se ele seguir esse esquema, ele vai ter que poupar de novo, certo? Daí ele tem o Atlético Goianiense pela Copa Sul-Americana em seguida. Se ele seguir esse esquema, ele vai ter que poupar contra o Cuiabá de novo. Depois tem mais um jogo contra o Atlético Goianiense. Se ele seguir esse esquema, ele vai ter que poupar contra o Corinthians de novo em casa, será? Pra pegar o Flamengo na Copa do Brasil na semifinal. Vai até quando isso? Você vai rifar quantos pontos aí? Quantos jogos você vai rifar? Será que compensa? E ele tá poupando só pra melhorar o filme do Flamengo, né? Porque não quero ser tão pessimista nesse ponto, mas tipo, vai ser bem difícil, cara, mesmo com os nossos melhores jogadores. Não, esse aí vai ser, é o que eu falei lá. Eu até ia postar um byte na página que os jogadores de São Paulo tem que entrar com caneta e papel. O Júlio Casares deveria pedir formalmente a CBF para que os jogadores de São Paulo entrem com um bloquinho de papel para ir anotando ali. A bola parou, o que esse cara fez? O Arrascaeta tocou desse jeito aqui. Ele tá posicionado desse lado do campo. Deixa eu anotar pra gente tentar fazer igual no próximo treino. É isso, vai ser um massacre. Quero ouvir os meus colegas agora. Quem quiser falar aí, fale. Ô, Aleph, começa. Eu quero que o Aleph comece, porque depois eu vou enterrar o Marcos. Cara, o Marcos, a sua sorte é que no quarto ao lado dormem uma senhora e um senhor um senhor que vai acordar 4h40 da manhã para poder trabalhar. Senão eu ia excomungar você, cara. Eu ia deserdar você. Eu ia falar tanta coisa que não tenho palavras, não tenho adjetivos para poder te definir. Você... Cara, meu Deus do céu. Eu não sei se o Marquinhos da Fiel finalmente tá aparecendo no podcast e aí as pessoas vão ver quem é a sua real face, mas não é possível. Primeiro, as coisas que você fala do São Paulo, o Marcos Guilherme ele já jogou outras vezes de ala, tanto no São Paulo quanto no Santos, quanto no Internacional. Então, ala não é uma posição diferente para ele, não é como se ele não tivesse jogado isso.
Você falar que o Santos é mal treinado, além de ser uma mentira, ontem ficou muito claro isso. Nem na época do Bustos o Santos era mal treinado. O Santos não saiu das 10 primeiras colocações em nenhuma rodada do Campeonato Brasileiro. Nenhuma rodada do Campeonato Brasileiro. Repito, nenhuma. O falar sobre o Fortaleza do trabalho do Vojvoda. O Vojvoda faz um grande trabalho? Faz. Mas se o Ceni não tivesse passado lá, o Fortaleza não ia ter nem estrutura direito. Nem estrutura. O Fortaleza chegou à Libertadores, alçou os voos mais altos, subiu da Série B graças ao Rogério Ceni. O trabalho do Rogério Ceni, ele pode estar longe de ser perfeito. Muito longe de ser perfeito. Mas é um ótimo trabalho. O São Paulo briga em 3 frentes e um elenco limitado. Limitado. O São Paulo tá vivo. Posso dar só uma dedo na sua linha de raciocínio, Aleph? Fala. Não, não pode não, que você tá com o Marcos e o seu canalha. Não, eu vou só. Que eu sou apresentador, cara. Eu tô aqui pra enfatizar vocês, então eu não sou. Não, tô brincando, pode falar, tô só de zoação. Aleph, você tá aí tentando engrandecer o Rogério Ceni. Eu vou te falar aqui, ele tem exatos 5 anos de carreira e nada mais, nada menos que 8 títulos oficiais. Pode continuar. 5 anos de carreira com 8 títulos oficiais, sendo deles. O Marcos, a gente sabe que descredibiliza estadual. Beleza, não precisa contar estadual. Se eu não me engano, são 2 Copas do Nordeste, uma Série B, uma Supercopa do Brasil e uma Série A. Ah, mas foi com o elenco do Flamengo. O elenco do Flamengo que depois Jorge Jesus só veio jogar com ele e agora tá jogando com o Dorival, porque o Dorival nada mais tá fazendo do que colocando cada jogador na posição que sabe jogar. E outra, eu dou muito mérito daquele título do Flamengo ao Rogério Ceni também, porque em dado momento, acho que eu já até comentei aqui no podcast, que em dado momento a Arrascaeta disse que o Flamengo não tinha mais chance de ganhar um Brasileirão. Acho que ainda sob o comando do técnico antes do Rogério Ceni assumir. O Rogério Ceni assumiu, eles reagiram e na última rodada conseguiram ser campeão. Aí o Marcos pode falar, mas ganharam graças a um gol do Internacional que foi anulado no último minuto. Se o Rogério Ceni não organiza aquela arrancada, o Internacional podia ter feito 10 gols ou como podia ter tomado 10. Nada ia adiantar. O Flamengo não teria ganho se não fosse arrancada graças ao Ceni. Voltando pro negócio do Fortaleza. Se hoje o Fortaleza tem as condições que tem, é graças ao Rogério. O Marcelo Paz fez um excelente trabalho na presidência? Fez. Mas o próprio Marcelo Paz fala que se não fosse o Rogério Ceni orientando, porque ele conhecia o que era melhor, ele tinha contato com boas pessoas, ele tinha a referência do São Paulo, que enquanto o Rogério esteve lá, o São Paulo era uma das melhores estruturas do Brasil, e por muito tempo foi a melhor, e vocês sabem disso. Então, com a ajuda do Fortaleza, ajudando o Fortaleza não só como técnico, mas como um manager, parecia que ele estava jogando jogo de manager, porque ele mudou a estrutura. O Fortaleza tinha um CT precário. O Rogério ajudou Fortaleza em um CT afastado da cidade para ajudar em concentração. Mano, os caras não tinham direito um médico para poder analisar a condição do jogador. O Rogério levou isso. É outro nível de coisa. O Rogério faz um trabalho no São Paulo espetacular devido às condições. O CT do São Paulo, o CT não, o Refis há pouco tempo atrás era extremamente criticado. Agora o São Paulo está chegando na fase final dos campeonatos, recebendo o jogador de volta. A gente falou isso no podcast passado. A gente falou isso. Então, assim, me dá uns 15 trecos diferentes de ouvir falar, porque, além disso tudo, é em verdade. É mentira o que você fala, cara. É uma coisa deslavada. É o óbvio. O Santos está na frente do São Paulo. Até a rodada passada era 1 ponto, com o São Paulo jogando em 3 frentes. O Santos caiu na primeira rodada da fase eliminatória da Sul-Americana pro Deportivo Táchira. Vou falar mais uma vez. Pro Deportivo Táchira. Você tá entendendo? Enquanto o São Paulo segue aqui sobrevivendo.
Daqui a pouco vai pegar o Atlético Goianiense. Concordo que o São Paulo precisa abrir o olho no brasileiro. Só que você mesmo falou, a gente pega o Fortaleza, a gente pega o Cuiabá, a gente pega o Corinthians. Você não tem. O São Paulo com time B, você não acha que ganha 2 desses 3 jogos? Pô, se você não acredita nisso, desculpa, você é maluco. Você é burro, desculpa. Pô, o Cuiabá é um time extremamente limitado. Limitadíssimo. Limitadíssimo. É ridículo ver aquele time jogando. Beleza, tem o Walter que faz um grande campeonato, concordo. Chegou lá o Daverson. Tudo bem que isso não é reforço, parece que na verdade prejudica o elenco. Daverson, André Balada, o Rodriguinho. Mas. Quê? Nada, só dei risadas. Mas ainda assim é um time fraquíssimo. O Fortaleza está em uma ascensão agora, mas eu realmente acredito que com o time B o São Paulo consiga fazer frente ao Fortaleza. Contra o Corinthians, porra, se a gente presta atenção, se a gente chegar num cenário ideal, cenário perfeito, com vantagem do Flamengo na Copa do Brasil, com a vantagem pro Atlético Goianiense, passou do Atlético Goianiense, que acho que na quarta-feira anterior ao jogo. Você realmente acha que com um empate contra o Corinthians, tudo bem que a gente também tem que ver a classificação no brasileiro, um empate contra o Corinthians não ia ser um resultado ruim? Ia ser um resultado ruim, quer dizer? Porra, com o São Paulo na final da Sul-Americana, com a vantagem sobre o Flamengo, como eu repito, num cenário perfeito, um empate a ser ruim assim, ia jogar de novo. Acho que assim, você tá querendo jogar o Rogério debaixo do ônibus num nível desnecessário. É ignorar o trabalho. O São Paulo chegou na final do Campeonato Paulista, sobrevive a 3 frentes no momento e outra, sem desgarrar do G6. Ah, mas o São Paulo tá a 6 pontos da zona de rebaixamento. Beleza, São Paulo tem outros 5 times atrás do São Paulo. Outros 5 times. Não é perder uma rodada que já tá na zona de rebaixamento. Assim como o São Paulo, se não me engano, tá a 4 do G6. Isso não mostra a fraqueza do São Paulo, e sim como o campeonato tá forte esse ano. E eu vou parar por aqui, porque senão, daqui a pouco minha mãe vem me levantar aqui para poder me excomungar, que é quase que eu fiz com você. Então, eu vou parar aqui porque eu ainda quero ter um lar para morar depois dessa gravação. E outra, Não, pode falar. só antes de tu continuar, eu quero dizer que não é tão desesperador assim, porque caso a gente sobreviva a essas 2 semifinais, caso a gente sobreviva bem no Brasileirão, ainda vai restar 12 jogos, e desses 12 jogos só tem mais 2 jogos que eu diria que são bem difíceis do São Paulo ganhar, que é contra o Palmeiras, no Morumbi, e contra o Atlético. Tirando esses 2 jogos fora dessa O Palmeiras é lá, o Atlético é aqui. Pois é, tirando os jogos do Brasileiro dessa sequência de semifinais que a gente vai ter, a gente só tem mais 12 jogos, e eu considero só 2 desses jogos, tipo assim, não estão no nosso alcance. O resto eu acho que dá para ganhar todo, então por isso que eu não acho tão preocupante caso a gente ganhe uns 2, 3 jogos durante essa sequência de semifinais. Mas, do mais, pode continuar, começar seu raciocínio aí. Não, só para completar o que você disse, hoje, na atual situação, o São Paulo precisa de, se eu não me engane, 4 vitórias, não, 5 vitórias e um empate para alcançar a pontuação mágica e escapar do rebaixamento. Só que ainda faltam 15 jogos para acabar o turno. 16 jogos para acabar o turno, precisa de 5 vitórias e um empate. Então, São Paulo ainda está muito vivo no campeonato para pensar em rebaixamento. Para completar o que o Aleph disse, vou começar pelo jogo de São Paulo, pelo jogo São Paulo versus Santos. O Rogério não tinha Moreira e o Beraldo. Beraldo é um lateral canhoto, um zagueiro canhoto que poderia ter jogado na zaga, e o Moreira, o ala direito, que poderia ter jogado no lugar do Marcos Guilherme. O Luizão não joga. O Luizão não vai jogar no São Paulo enquanto ele não renovar com o clube. E o Rogério disse isso desde o primeiro dia do ano. O atleta da base que não renovar com o São Paulo, ele não vai ter espaço no elenco. Ponto.
São Paulo foi a campo ontem com o melhor que poderia ter. Com o melhor que tinha, na verdade, né? E para poupar os titulares para um jogo que é de extrema importância. O Flamengo é o melhor elenco da América, tá começando a jogar a bola agora, porque, como o Alex disse muito bem, o Dorival não faz nada de diferente. O Dorival simplesmente está escalando os melhores jogadores que tem e mostrando o que eles devem fazer. Simplesmente, diferente do que o Renato Gaúcho fez ano passado, que foi só colocar os melhores e deixar eles jogarem uma pelada em campo, o Dorival tá colocando os melhores em campo e falando o que cada um deve fazer, apenas com ou sem a bola, tá fazendo o básico. Por isso que o Flamengo tá jogando bola. O Dorival não faz nada diferente, o Dorival não faz um trabalho absurdo como muitos tentam pintar. O Dorival fez o básico. Ponto. São Paulo, mesmo sabendo disso, que o Flamengo é melhor, o São Paulo tá a 2 jogos de uma final de Copa do Brasil. 2 jogos. E o primeiro jogo é na nossa casa. Simplesmente no Morumbi. A gente tá falando do São Paulo Futebol Clube, pô. A gente não tá falando do Atlético Goianiense enfrentando o Flamengo numa Copa do Brasil. Não. O São Paulo tendo a chance de jogar o primeiro jogo na sua casa para fazer uma vantagem. E, pô, o São Paulo vem fazendo vantagens dentro do Morumbi nas competições de mata-mata. Então, pô, vai perder. O São Paulo não deveria ter poupado contra o Santos, porque vai tomar um amasso do Flamengo. Vai ficar abrindo a mão do Brasileirão até quando? Eu só não. Ontem o Marcos falou a seguinte aspa no grupo: eu só não demito o Rogério Ceni hoje porque já estamos na final de temporada e ninguém vai querer assumir o clube. Tem que deixar ele terminar a temporada. Ele falou como se o Rogério não tivesse. Como se o São Paulo, fosse o Santos, pô. Se o São Paulo tivesse caído das 2 Copas que estava disputando e só tivesse Brasileirão, pô, tivesse perdido um clássico. Não é, pô. O São Paulo tá jogando Brasileirão a maioria dos jogos com time reserva e vem pontuando em alguns jogos. Empate é um ponto e é melhor empatar do que perder, e o time reserva vem arrumando alguns empates, já arrumou algumas vitórias. E, pô, perder ontem pro Santos lá na Vila, pô, não é demérito. Pô, é o Santos na Vila. E o Rogério tá em 2 semifinais, pô. Vai pegar um Atlético Goianiense, uma Sul-Americana, fora, no primeiro jogo, e na outra semana em casa, e, pô, pode pegar uma final de competição internacional depois de 10 anos, pô. Pode pegar uma final aí na Copa do Brasil, onde o primeiro jogo é em casa contra o Flamengo, que é o Flamengo, pode pegar uma final de Copa do Brasil pela primeira vez, se eu não me engano, desde a final que a gente perdeu pro Cruzeiro, lá em 2000. Então, o trabalho do Rogério é muito bom. O Rogério Ceni é muito bom. Para efeito de comparação, o Dorival, o único título relevante que o Dorival tem na carreira dele é uma Copa do Brasil com o Santos. Isso lá em 2010, se eu não estiver enganado. É o único trabalho, o único título de expressão do tão aclamado pelo Marcos Dorival Júnior. É o único. O Rogério Ceni, como o Heiler acabou de falar, ele tem 8 títulos em 5 anos. Ele é campeão brasileiro 2 vezes. Série B, que é o máximo que o Fortaleza vai conseguir pelos próximos 15 anos. Isso, se eles mantiverem um bom trabalho nessa crescente, pode começar a sonhar com o título brasileiro da Série A daqui a uns 15 anos. E, pô, um título da Série A com o Flamengo. E como já foi dito aqui, um título onde o Arrascaeta, que é o principal jogador do Flamengo, não acreditava mais no título. Se o Arrascaeta não acreditava mais, imaginem o Ilharão, Diego Alves. Dorival, se não me engano, ele também tem uma Recopa, não? Pelo Inter. Não sei te dizer, mas vai. Grande, então, se a gente for colocar na ponta do lápis, o Dorival tem 2 títulos grandes, uma Copa do Brasil e uma Recopa, a qual o Marcos costuma desmerecer esse tipo de torneio. Ele chama de torneio, que ele desmerece a Supercopa Nacional. Se ele validar uma Recopa, ele é maluco, ou ele não consegue sustentar os próprios argumentos. Mas voltando, o Rogério conseguiu um título que, além de ser um título desacreditado, é um título, pô, onde
Ele faz o Flamengo jogar. O Flamengo não tinha zaga. Ele pegou o William Arão, que é tão criticado, e colocou o Arão como zagueiro, e o Arão foi muito bem como zagueiro. O Rogério foi a primeira pessoa a usar Pedro e Gabigol, por mais que ele não tenha usado muito, ele foi a primeira pessoa a fazer isso. Ele deu espaço para novos jogadores da base. O João Gomes só começou a jogar porque o Rogério olhou para ele e falou: pô, moleque, você é bom. E começou a escalar ele. Pô, o Rogério fez o Flamengo jogar bola. Ah, perdeu São Paulo na última rodada, poderia ter perdido o título, era um campeonato que ninguém mais queria, sei lá o que não é bem verdade, se a gente for colocar na ponta do lápis. O São Paulo perdeu aquele título depois de uma série de derrotas. O Inter cresceu muito naquele campeonato após uma série de vitórias, inclusive a goleada em cima do São Paulo. E o Flamengo também buscou o título que foi do Flamengo depois de um retorno com o Rogério lindo, um retorno maravilhoso, depois de um primeiro turno desastroso com o Domenech. Então o Rogério tem muito mérito pelo título brasileiro com o Flamengo, tem muito mérito no Campeonato Carioca, tem muito mérito na Supercopa Nacional, sem falar o mérito no trabalho do Fortaleza, campeão nacional. Ele foi campeão nacional, acho que 4 ou 5 rodadas de antecedência com aquele Fortaleza. Pô, o Rogério Ceni foi o único técnico na história que conseguiu fazer o Gustavo ser chamado de Gustavo. O moleque voltou pro Corinthians e todo mundo viu que bosta de jogador que ele é. Então, tipo, desmerecer o trabalho do Rogério é ridículo, tanto pela carreira do Rogério, tanto pelo que ele faz pro São Paulo. O São Paulo tá em 2 semifinais, tá a 4 pontos do G6, jogou a final de Campeonato Paulista e pode vir para uma sequência de trabalho maravilhosa, mesmo sem ganhar nada esse ano. Se o São Paulo foi eliminado nas 2 Copas, o trabalho do Rogério continua sendo maravilhoso. Então, pô, tem que ser muito besta, muito trouxa para achar que o trabalho do Rogério não é bom, que o Rogério Ceni não é um bom técnico, que o São Paulo precisa de um técnico de time pequeno, porque a realidade do São Paulo hoje é essa. Pô, calma, vamos ter calma. São Paulo hoje não tem o melhor elenco do Brasil, mas tem elenco, tem bons jogadores que na mão do Rogério vão começar a jogar mais. Podem começar a jogar mais amanhã, podem começar a jogar mais daqui a um mês, podem jogar mais daqui a um ano, mas vão jogar mais porque um trabalho funciona assim. O trabalho precisa de continuidade, e a continuidade leva o São Paulo ao título. E hoje, desde o Diniz lá em 2020, e se a gente for voltar antes do Diniz, desde o Ney Franco lá em 2012, o São Paulo não chegava tão forte à final de uma Copa, semifinal de uma Copa. Então, pô, o Rogério vem dando um novo ar pro São Paulo. O Rogério Ceni vem trazendo aquele ar de campeão, o que só o Rogério Ceni pode trazer pro São Paulo hoje. Se demitir o Rogério hoje, vai trazer quem? E por vias, um pouquinho, por vias de comparação, Tele Santana, quando chegou no São Paulo, foi praticamente a mesma coisa, brigando por Copas e indo mal no Brasileirão. Então, pô, é normal. O Renato Gaúcho abria mão do Campeonato Brasileiro para ganhar a Libertadores. E, pô, por muitas das vezes não ganhou. Ele só fez isso e ganhou uma vez, que foi em 2017. Antes e depois disso não funcionou. Ele abria mão para jogar Libertadores. Quando ia ver, tava em 8º lugar no Brasileirão. Então, tipo, acontece. Quando você tem um elenco mais curto, você tem que abrir mão de alguma coisa. E o São Paulo tá abrindo mão do Campeonato Brasileiro e hoje tá em 12º lugar. Não é como se o São Paulo estivesse no Z4. O Fortaleza tava no Z4, porque tava focando em Copa do Brasil e Libertadores. O trabalho do Fortaleza deveria ser criticado. Aí sim. O Santos tá vindo às Copas e tava na mesma situação que o São Paulo. Só que aí o Santos não tinha força nem nas Copas, porque foi eliminado pelo Deportivo Táchira, pô. Então, pô, o trabalho do Rogério é muito bom. Daqui pra frente só vai melhorar. Conforme ele vá tendo mais peças, conforme ele consiga fazer o São Paulo jogar da forma que ele gosta, que é o 4-4-2, o São Paulo consegue ser forte em mais de uma frente, mais de 2 frentes, consegue ser forte em todas as frentes que disputar. Mas a gente só consegue isso com o trabalho. Se o Rogério é demitido hoje, vai trazer quem? Não tem um técnico bom no mercado. Se for demitido no ano que vem, vai trazer quem? Não vai ter. O Brasil não produz bons técnicos. Hoje o São Paulo tem o melhor técnico brasileiro à frente de um clube, pô, que é o Rogério. Nenhum outro técnico consegue, nenhum técnico fez ou conseguirá fazer o que o Rogério fez nos 5 anos de carreira.
É simples. Então, o cara pra acompanhar o Marcos nas ideias do Marcos tem que ser corintiano que nem ele. Não, quando ele disse que ia ser polêmico, eu não acreditei, pô, mas porra, o cara conseguiu fazer um debate sobre pós-jogo virar um debate sobre trabalho do técnico, velho. Incrível. Enfim, quer complementar, Marcos? Quer se defender? Claro, né? Claro, vou ter que me proteger das falácias dos dois Mas fãs de Rogério Ceni. tu não concorda comigo, pô? Era pra ser um debate sobre pós-jogo e acabou virando um debate sobre Não, trabalho. mas o pós-jogo do São Paulo no Campeonato Brasileiro, ele tem que ser diretamente voltado para o Rogério Ceni, porque é o que ele tem feito com o time, é isso. Então eu acho que a gente está dentro da pauta aqui. Bom, eu queria começar com Aleph Falácia Lopes dizendo que Lisca é um bom treinador. Não, vou refrescar a memória dele. Vou refrescar a sua memória. No começo do ano, eu postei uma lista de treinadores que seriam melhores que Rogério Ceni no São Paulo. Lisca estava lá. O que ele fez? Deu risada do comentário. Agora, simplesmente, o Lisca é um bom treinador? Peraí, então o Santos é bem treinado? Segura tua emoção, que eu tô falando do trabalho especificamente no Santos. Sim, agora ele presta. Especificamente no Santos, que inclusive já vinha bem com o Bustos. Já vinha bem com o Bustos. Já vinha bem com o Bustos. Outra, já vinha bem com o Bustos. Que tanto que foi demitido. E ele ainda recebeu reforços. Reforço principal esse, Soteldo, que tranquilamente é um dos 5 melhores jogadores do Brasil, isso que ele acabou de estrear. Não, viajando, Soteldo pra mim não tá nesse nível ainda e não alcançará esse nível estando num time como o Santos. Continuando, Rogério Ceni fundou o Fortaleza. Bullshit total, isso aí não existe. Isso aí quem faz esse trabalho é a diretoria. O máximo que o Rogério conseguiu fazer no Fortaleza é o que ele sabe fazer, melhor, se colocar acima dos jogadores, se colocar acima da diretoria, pra tentar ali ser uma cortina de ferro, muitas vezes não usada pela diretoria, mas ele mesmo se coloca nessa posição sempre de assumir o controle das coisas, e muitos times aceitam isso, né? Alguns aceitam, alguns não. O Cruzeiro, por exemplo, não aceitou, o Flamengo não aceitou ter um técnico que tente ser assim tão à frente da própria diretoria e não se focar só no clube, né? Então eu acho estranho quando dizem que o Rogério engrandecem os títulos do Rogério Ceni. Tudo bem, pode ser que o Rogério Ceni seja um baita treinador no futuro. Quando ele abandone suas ideias egocêntricas, suas ideias autorais, passe a fazer o óbvio. O brasileiro que ele ganhou foi um brasileiro que, na minha opinião, continua sendo um brasileiro entregue, né? Muitos times tiveram chance de ser campeão brasileiro, não foram deixando o Flamengo sonhar, porque o Flamengo não disputava mais nada mesmo, só tinha isso para disputar. Chegou no último jogo perdendo para o São Paulo dirigido pelo tiozão do churrasco chamado Visoli, horrível. Nunca vi um time com Arrascaeta, Gabigol e Everton Ribeiro perder para o tiozão do churrasco, Visoli, incrível. E o Santos nunca priorizou a Sul-Americana. Isso foi, ser eliminado pelo Deportivo Táchira foi absolutamente normal, porque o time era o quê? Era um catado. O Santos era um catado na Sul-Americana e sempre foi assim. Até estranhei, porque na verdade era a única chance que o Santos tinha de chegar mais longe era a Sul-Americana. O que acabou sendo totalmente o contrário, né? A diretoria foi lá e bancou o técnico colocando jogador que muitas vezes não tinha nem estreado no profissional para colocar para jogar Sul-Americana. Então o Santos nunca foi a prioridade, e ser eliminado pelo Deportivo Táchira jogando com pedreiros, né, logicamente que pode acontecer. E o Dorival não faz nada de diferente. Mas então peraí, então é bom que o técnico faça nada de diferente? É isso? Parabéns, é o que eu defendo. É isso aí, o técnico não tem que fazer nada de diferente além do que ele saiba. E é o que o Dorival vem fazendo. Ele tem bons jogadores? Lógico, o Flamengo é o melhor time da América do Sul em questão de elenco, lógico. Mas ele não inventa igual o Paulo Sousa inventava. E é isso. E o Marcos Guilherme de ala, como você disse antigamente, putz, o Marcos Guilherme não se deu certo de ala em nenhum time. Não vai ser no São Paulo que ele vai dar, né? Treinando um dia por semana ainda. Então eu acho estranho. Eu acho assim que muitos fãs do Rogério Ceni, eles esquecem que às vezes é ruim você ter um técnico tão acima do time. Não acima do time, que eu digo a instituição, mas tão acima da diretoria e tão acima dos jogadores. Porque isso acaba se tornando um passe livre para ele fazer o que quiser, sem críticas. Então, daqui a pouco ele tá colocando o Jandrei de centroavante e a galera tá, beleza.
É normal, porque ele é assim mesmo. O Rogério ele é o melhor para a reconstrução do São Paulo agora, porque ele é muito gigante, né? Ele vai ajudar o time nessa reconstrução. Ele é maior do que todos lá dentro, então tá ok ele colocar o Jandrei de centroavante, né? Vamos dar essa carta branca para ele. Gente, é arriscado. Vamos assumir aqui, se o São Paulo não vence a Copa Sul-Americana, que pode acontecer. Se pode acontecer do São Paulo não vencer a Copa Sul-Americana, quer dizer, se pode acontecer do São Paulo vencer o Flamengo, como alguns aqui acreditam, então pode acontecer do Atlético Goianiense vencer o São Paulo. Ou não. Seria uma contradição negar isso, né? Se a gente pede que seja lá um jogo de 2-0 pro Atlético Paranaense e não consegue reverter, já era, acabou. Não vai chegar na Libertadores mais desse jeito que a gente tá. E aí vai-se lá um planejamento financeiro por água abaixo. Porque você acha que tem como a gente manter Galopo, a gente manter os jogadores de alto nível ganhando mais fora da Libertadores mais um ano? Será que isso é viável? Vai ter que fazer outra faxina, vai ter que enxugar mais o elenco. Então eu acho arriscado a gente pensar em coisas que a gente não pode conseguir agora, que é o caso do Flamengo. Então vamos com calma. Tem o dinheiro que vai vir do Antony e do Casemiro, cara. Sim, pô, mas a gente vai viver sempre de esmolas, assim, não vivendo pelas próprias pernas, com dinheiro dado, digamos assim, que chegou na nossa conta. Tá certo que o São Paulo tem direito mesmo, isso aí ninguém reclama. Mas a gente tem que pensar no planejamento financeiro próprio. Não vai ter sempre uma venda de um jogador do São Paulo que saiu do time faz 300 anos que vai render dinheiro, né? A gente tem que pensar nisso. Vocês que defendem tanto o Flamengo se reestruturar, não foi com esse tipo de venda que o Flamengo se reestruturou, de jogador que já tinha saído do time. Então a gente tem que pensar nisso. Quando eu digo que não tem como mais você demitir o Rogério Ceni, é verdade, agora já era. Agora vai ter que ir com ele até o final da temporada. Torço muito para que ele seja campeão da Copa Sul-Americana, porque é a única chance que o São Paulo tem de conseguir, no ano que vem, um planejamento tanto de futebol como de financeiro melhor. Porque mesmo se você vá para uma Libertadores e seja eliminado na fase de grupos, você ainda cai para a Sul-Americana com um bom dinheiro no bolso. Cota de TV, premiações, só por disputar uma Libertadores. E eu acho que o São Paulo, dependendo do grupo que cair, tem condições de ir para umas oitavas, por que não? Agora, ficar fora é muito complicado. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito bem antes de dar esse passe livre pro Rogério. Será que ele merece tudo isso mesmo? É uma carta branca absoluta dentro do time? Eu acho que tem que ter hierarquia em todo lugar. E não é no São Paulo que tem que ser diferente. Então, vamos um pouco com calma ali. Vamos criticar quando ele deve. Ele tá escalando sim mal o time do Brasileiro. Ele tá pensando sim na Copa do Brasil como uma salvação, coisa que não é. Então, eu acho que a gente, se ele seguir essa linha de poupar tanto assim em todos esses jogos, não vai dar certo. A gente vai despencar pelas tabelas de verdade a ponto de brigar pelo rebaixamento. O Aleph falou ali, você não ganha do Fortaleza? Você não ganha do Cuiabá? Gente, a gente não ganhou do Avaí. A gente não ganhou do Avaí, a gente não ganhou do Goiás, a gente não ganhou do Juventude, né? Vamos pensar um pouco. Em casa, né? A gente não ganhou do Botafogo. Botafogo hoje, o que é o Botafogo, gente? É um catado. O Botafogo é um catado de jogadores que o Textor comprou. Independente de posição nem nada, não teve planejamento. Ele foi pegar, esse aqui tá no mercado, a gente tem dinheiro, vamos trazer. É um catado, gente. É um catado, é como se fosse um time montado na obra da cidade. Olha, a gente pegou 5 pedreiros aqui, vamos colocar no time. A gente perdeu pra esse time, certo? A gente empatou com o Avaí. Então, vai ganhar do Fortaleza, vai ganhar do Cuiabá? Não vai ser fácil assim, como vocês estão pensando, o time reserva. Não vai ser. Então, vamos ter um pouco mais de calma, eu acho isso. Pô, Marcos, a sua fala, ela me estressa de uma forma absurda. A verdade estressa sempre, todos. A realidade é o São dura. Paulo começou o campeonato jogando no 4-4-2 e foi assim, um bom período do campeonato até o Rogério Ceni abrir mão das suas convicções, porque o 4-4-2 é uma convicção dele. A partir do momento que ele percebeu que ele não tinha jogadores, que os jogadores não estavam se adequando mais àquilo, um nível mais forte de duelos, que querendo ou não, o Campeonato Paulista é muito mais fraco do que o Campeonato Brasileiro, os níveis dos adversários, ele mudou e foi para um 5-3-2 hoje. Só cortando um pouquinho só um minuto, só para destacar uma coisa, nesse 4-4-2, ele deu dicas na entrevista coletiva, que talvez possa ser esse esquema. Mas então, o esquema que ele gosta, mas o que a gente teve quando a gente teve 4-4-2? A gente teve uma derrota pelo Flamengo do Paulo Souza, que tava horrível, de 3-1,
e a gente perdeu uma final pro Palmeiras de 4-0. Você acha que vale a pena agora, depois no meio da temporada, você colocar um esquema de 4 de novo, 4-4-2? Será? Não, tem de voltar no próximo ano, ou em alguns jogos esporádicos. Ele já abriu mão, ele já falou que o esquema do São Paulo hoje é o 5-3-2. E ele não vai mudar. O São Paulo, desde que começou com o 5-3-2, evoluiu. E a maioria das vitórias, São Paulo tem 5 vitórias no campeonato, a maioria delas foi nesse esquema. E, pô, primeiro ponto. O que você vem falando aí de Copas e tudo mais. Não, primeiro vamos falar das convicções. Você tinha falado que ele tem que parar de inventar. Se eu for ouvir o que você tá falando, se alguém ouvisse o que você tá falando, o Liverpool não seria o que é hoje, porque o Klopp é um técnico desse jeito. O Klopp inventou. O Klopp inventou jogadores em posições, o Klopp inventou em contratações, o Klopp inventou em estilos de jogar, e o Liverpool hoje é o quê? O segundo melhor time da Inglaterra, atrás do melhor time do mundo, que é o City. Ponto. Se um técnico não tiver as suas próprias convicções, ele não inventar e fazer sempre o óbvio, ele não vai arrumar nada na sua carreira. Ele vai ser só mais um no mercado. E o Rogério, a carreira dele todinha é pautada nisso. Ele não é só mais um goleiro. O Rogério é um goleiro que tem com uma saída de bola diferente, com uma qualidade com os pés, um goleiro artilheiro. O Rogério, sendo como um técnico, não é um técnico que quer que o time não perca. Ele quer um time que ganhe, e ganhe bem. O São Paulo ganhando de 1-0, ganhando de 5-0, joga da mesma forma. E o Rogério Ceni bate nessa tecla. Então, pô, o Dorival tá fazendo o óbvio, então não é bom fazer o óbvio? É bom você fazer o óbvio quando você tem uma Arrascaeta que faz o diferente. É bom fazer o óbvio quando você tem um Pedro que faz o diferente. O óbvio do Flamengo não estava funcionando contra o Atlético Paranaense. O Pedro foi lá e arrumou um gol de bicicleta. E se ele não tivesse um Pedro para fazer um gol de bicicleta daquele? O que ia acontecer? O jogo ia pros pênaltis. O Palmeiras não. O Flamengo não criou, pô. É simples. O Flamengo fazendo óbvio ou não, ele sofre com certos tipos de adversário. Pô. E o Rogério sabe disso. Por isso que ele vai inventar na quarta-feira. Ele vai fazer um ferrolho. Minimamente ele vai fazer um ferrolho para conseguir segurar o Flamengo. Então, o inventar que você está falando é o ser diferente. É o bater de frente com o adversário. E se um técnico não tem isso, ele não sai de onde ele tá na carreira dele, pô. Então o que você tá falando que o Rogério tem que abrir mão é uma coisa que nenhum técnico no mundo tem que abrir mão. Um técnico, para ser vitorioso na carreira dele, ele tem que fazer diferente. O Abel tá indo bem no Palmeiras porque ele faz o diferente, pô. Não é porque ele faz o que os outros já fizeram. Porque antes dele veio o Mano Menezes, que sempre fez o mesmo a carreira toda. Arrumou o que no Palmeiras? Nada. Depois do Mano veio quem? O Luxemburgo, que sempre fez as mesmas coisas na carreira. Arrumou o quê? Nada. Então, pô, até quando vai ficar essa mentalidade que o São Paulo precisa de um técnico que faça o óbvio? Que precisa de um técnico que faça o que todos os outros fazem? Passaram quantos técnicos passaram no São Paulo de 2012 pra cá que fazem o óbvio? Milhares, vários. E arrumaram o quê? Nada. Então, pô, essa ideia de que técnico tem que ser igual, tem que fazer um trabalho, tem que jogar de uma forma é uma coisa ridícula, pô. Minimamente ridícula. Eu só quero dar uma última mijada na cara do Marcos. E eu prometo que vai ser rápido. Como o Robson citou, desde 2012 pra cá, quantos técnicos passaram pro São Paulo, principalmente de mente mais de velha guarda? Inúmeros, incontáveis. Quais foram os mais próximos de trazer um título para o São Paulo? Justamente os novos e quem mais inventa. Porque eu não sei se vocês se recordam, mas o mais próximo do título brasileiro que a gente conseguiu foi com o Diniz. Quem trouxe o título paulista foi o Crespo. O Bausa. Quê? Edgardo Bausa. Então, beleza. Teve o Bausa numa semi de Libertadores. Ele é mais velho, então tranquilo. Já é aposentado, inclusive. Inclusive por uma doença ferrada. Mas ainda assim é uma velha guarda com dois jovens que automaticamente já anula todo aquilo que o Marcos acredita. Ele falar que é uma mentira o que o Rogério fez pelo Fortaleza. Bom, então você tá brigando com a torcida, com os diretores, com o presidente
e com a própria estrutura do Fortaleza, que só chegou onde chegou graças ao Rogério. Não só ao Rogério, mas o que trouxe o diferencial para o Fortaleza foi o Rogério. Marcelo Paz já falou isso inúmeras vezes. A torcida é grata até hoje pelo que o Rogério fez, e o Vojvoda ter as condições que tem para levar o Fortaleza aonde levou com muito mérito dele, passa pelo que o Rogério Ceni fez. O Cruzeiro não aceitou ter um técnico que se coloca acima dos jogadores. Na verdade, o elenco paneleiro, o mesmo elenco que derrubou o Cruzeiro, derrubou o Rogério. Ia cair com qualquer um também, né? É praticamente unânime entre a torcida do Cruzeiro. O próprio Rogério acredita nisso, e pessoas da diretoria acreditavam nisso, que se o Rogério tivesse ficado no Cruzeiro, o Cruzeiro não teria caído. Eu acredito nisso? Não, até porque o Cruzeiro já tinha feito um péssimo campeonato até a chegada do Cruzeiro. Mas o pouco momento que o Cruzeiro reagiu foi justamente com a chegada do Cruzeiro. Falar que é normal ser eliminado pelo Deportivo Táchira, meu Deus. Quê? O Cruzeiro reagiu com a chegada do Cruzeiro. Com o do Ceni. Falar que é normal perder pro Táchira, meu Deus do céu. O Táchira é um time horrível. Horrível. O Santos, para grande parte dos setoristas do Santos, foi um dos maiores, se não o maior vexame da história do Santos. Mas só na cabecinha na cabecinha do Marcos que é normal. E aí eu falei, olha que eu ainda deixei claro, eu falei algumas vezes que no cenário perfeito, no cenário ideal, o São Paulo iria para o jogo da volta com vantagem sobre o Flamengo, e aí ganharia do Atlético Goianiense para poder enfrentar os outros times com elenco reserva. E olha que eu ainda deixei claro, eu falei algumas vezes, em um cenário ideal. Como a gente ainda tem outras pautas, a minha mijada na sua cara vai parar aí. Mas só queria responder esses pontos bem rapidinho. E sobre o Galopo, hein? É a contratação da história do clube. O Rogério Ceni bancando ele porque, pelas palavras do mesmo, ele não está se adaptando bem ao time. O que vocês têm a comentar sobre? Pode começar, tu que já tá falando aí. Eu? Tu mesmo. Eu acho que assim, o Ceni ele tá tentando esconder um pouco o jogo, porque o que é tido quando tem qualquer contratação? Tempo de adaptação. Isso é unânime. Seja o cara que vai sair daqui e vai pra Europa, seja o cara que veio da Europa pra cá, seja na MLS, não importa. O cara precisa se adaptar ao campeonato que ele tá chegando. O campeonato brasileiro, o futebol brasileiro como um todo, ele é muito diferente do campeonato na América do Sul. O campeonato argentino, ele é mais físico, mais porradeiro, sem tanta técnica e sem tanto brilhantismo. O campeonato brasileiro tem técnica, tem raça, tem vontade, tem velocidade, tem intensidade. O Colorado, por exemplo, não conseguiu se adaptar tanto ao São Paulo justamente por isso. O jogo aqui no Brasil passava muito rápido por ele. Existia qualidade nele, existia. Isso era visível. Ele não é alguém que simplesmente caiu de paraquedas ali. Mas, assim, ele acho que nem há um mês direito no São Paulo. Então, o Ceni, eu acho que ele tá escondendo o jogo no sentido de pra não colocar o cara lá e já queimar ele, mas ao mesmo tempo sabe que precisa usá-lo. E colocá-lo precocemente, na verdade, só vai atrasar mais o desenvolvimento do cara e gastar a imagem dele, que para alguns fora da casinha já tá queimado o suficiente. E aí, Robson, o que você tem para dizer sobre? Dormiu? Não, tô aqui ouvindo o que o Alex estava falando e pensando. A gente tinha comentado sobre isso no pré-podcast, né? Pô, é o que o Alex falou. É simples. Quem viu os vídeos do Galopo viu que ele tem qualidade. Mas quem viu também os vídeos do Galopo percebeu que o entorno dele não era um entorno muito bom.
E tô falando de time, o time dele e os times adversários. Então, assim, calma. O futebol brasileiro é um futebol diferente, é um futebol mais pegado, é um futebol que pede mais o seu físico, que te pede mais sabedoria. Pô, o Galo tem 4 jogos e 3 cartões amarelos. Pô. Por que ele tem tanto cartão amarelo? Porque ele ainda não entendeu como é que funciona direito o nosso futebol. E ele não vai entender se ele não tiver um tempo para se adaptar. E o Rogério tá dando isso pra ele. Quando o Rogério fala que ele não se adaptou ao estilo de jogo dele, não tá dizendo que o Galo seja um mau jogador. Tá dizendo o óbvio, ele não se adaptou. Com o tempo ele vai se adaptar e, pô, pode ser que ele seja titular, pode ser que ele não seja. Mas tem que dar o tempo pro cara. E o Rogério tá fazendo isso. Assim como fez com outros jogadores que hoje não saem do time, né? E aí, Marquinhos da Fiel? Bom, eu disse no grupo que assim, não há problema do Rogério dizer que um jogador não se adeque ao que ele pede, desde que ele assuma sua parcela de responsabilidade em ter indicado e aceitado o jogador no elenco, certo? Porque se você indica e você aceita um jogador no elenco de 30 milhões de reais, é diferente de você pegar o Zezinho do Paysandu e colocar ele na reserva do Igor Gomes, certo? Porque o Zezinho do Paysandu aceita uma coca e uma coxinha de pagamento. O Galopo não. O Paysandu aceita, em troca do Zezinho do Paysandu, um barraquinho, né? Mais respeito com o futebol do norte, por favor. Um barraquinho ali para se viver, né? Uma casinha ali de pau a pique. Isso o Paysandu aceita com pagamento. O Banff não aceitou, porque segundo o Banff deram uma joia argentina, tudo bem. Então, desde que ele assuma sua responsabilidade nisso, em ter indicado e aceitado o jogador no plantel, tá tudo ok. Agora, ele diz que quer a reestruturação do time jogando no lixo 30 milhões de reais para colocar, ser banco para Joias de Gotia. Aí eu já acho um pouco estranho, né? Porque ele poderia então ter poupado esse dinheiro. Você pega o investidor e fala, putz, quero pagar dívida com isso, quero trazer 30 Zezinhos do Paysandu para compor o elenco. Aí sim, né, dá pra aceitar. Agora, eu não acredito que, sinceramente, antes que os ânimos se exaltem, que o Galopo vai ser reserva, tá bom? Ele pode passar por esse período de adaptação, pode dar super errado, mas eu creio que vai dar super bom, vai dar super bem, digamos assim. Porque ele é um jogador que tem qualidade, eu acho que ele precisa sim de um tempo de adaptação, mas esse tempo nunca virá só treinando. Ontem o Lisca, que o Aleph deu uma elogiada aqui, né? Isso vai ficar marcado, viu, Aleph? Vai ficar no seu currículo isso aí. Esse elogio do Lisca. O Santos é bom. Ele disse o seguinte: ele cobrou muito o Soteldo, pro Soteldo voltar na recomposição, e o Soteldo disse pra ele: olha, nos treinos eu não faço muito, mas pode deixar que no jogo eu faço, tá bom? E é o que eu venho batendo na tecla, faz tempo, o Soteldo ajudou na recomposição ontem. O que eu venho batendo na tecla é isso. Existem jogadores que eles não desempenham o seu papel máximo nos treinos. E Marcos, só um instante. Tá vendo aí, Aleph? Ô asno desgraçado. Não. O Soteldo jogou no Santos há 2 anos atrás. Ele sabe como funciona o campeonato brasileiro. Não era esse ponto que eu queria chegar, não. Tu tá vendo? A gente já tinha a skin Marquinhos da Fiel. Agora nós temos a skin Marquinhos da Vila. Não tá vendo a realidade que a gente pode provar. Como eu tava falando, o Soteldo disse isso pro Lisca. E é o que eu acho, gente. Tem jogadores que eles não desempenham seu papel fundamental dentro do treino. Eles vão mostrar isso com o jogo. E o treinador precisa ter esse feeling pra entender. Eu não vou aqui fazer uma comparação. Vocês não acham que eu tô comparando jogador por jogador, tá? Porque senão os caras falam, nossa, tá comparando o Romário com algum jogador de São Paulo. Não. Mas o Romário, por exemplo, ele treinava muito mal. Ele assumia isso. Ele falou assim, olha, eu nunca fui jogador de treinar, meu negócio era jogar. E tem jogadores que são realmente assim. Eles desempenham seu melhor papel, sua melhor performance jogando, não é treinando.
Então não é por um jogo, por um treino, na verdade, que você vai descartar um jogador por um jogo, porque você não sabe o que ele pode tirar da cartola, o quanto que ele desempenha no jogo. Porque são coisas diferentes. E às vezes falta esse feeling pro Rogério entender. Então eu acho isso. Que sobre o Galopo. Tá passando por um período de adaptação? Sim. Futebol argentino é diferente do brasileiro? Sim. É um jogador jovem, chegou agora? Sim, concordo com tudo isso. Mas conforme o tempo for passando, a gente vai ter que ir entendendo isso. Peraí, vai ser banco mesmo? Então vamos repensar o que o Rogério fez. Por que ele indicou? Ele vai assumir essa parcela de culpa? Tudo bem. Dando um gancho já pra gente encerrar, só vou deixar claro aqui minha posição. Eu acho que vai ser um jogo muito complicado pro São Paulo contra o Flamengo, tá? Já vou dar meu palpite aqui. Eu acho que vai ser 3-0 pro Flamengo no Morumbi, sem pena, infelizmente. E o que eu imagino que o Rogério vai mandar? Jandrei, Diego, Léo Pelé e Luizão. Creio que o Luizão vai jogar, apesar de todas esses entraves aí de não renovar. Eu acho que não faz sentido você tirar um jogador agora, faltando um jogo, faltando 2 jogos decisivos, por causa de questão contratual. Igor Vinícius na direita, Reinaldo na esquerda, Neves e Pablo Maia, primeira vez na vida que ele vai jogar com 2 volantes. Vamos torcer. Nestor à frente de Caleri e Luciano. Então é isso, 3-0 e essa escalação. E Aleph? Só é importante destacar que mano, o Soteldo já jogou no Brasil, velho. O Soteldo sabe como funciona. E óbvio que o Galopo não vai ser reserva. Ele tá no Brasil há um mês. Há um mês, cara. Há um mês. Não é possível. Não é possível que você esteja falando sério, cara. Não é possível. Não é possível que seu cérebro já tenha sido corroído tanto a esse ponto. Mas, enfim, sobre o jogo do Flamengo, eu queria muito estar mais otimista. O São Paulo provável é Jandrei, Igor Vinícius, o Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo, com a possibilidade de ele voltar pro 4-4-2. Isso é uma possibilidade. E aí o meio-campo com Neves ou Maia, até porque o Neves tomou uma pancada forte contra os Santos. Neves ou Maia. Nestor, Igor Gomes, Patrick, como eu falei no grupo. No grupo eu falei que o Gomes acho que não jogaria. E aí, se o Ceni for pro 3-5-2, na verdade, talvez o Patrick não entraria, e sim o Luizão, Luciano e Caleri lá na frente. E o palpite, eu queria muito estar mais otimista, eu queria muito acreditar na vitória do São Paulo, mas eu acho que o São Paulo ainda arruma um 1-1 e vai ter que decidir lá no Maracanã sob fortes emoções. Fortes emoções que seriam 3-0 só no primeiro tempo pra eles, né, Aleph? Algo parecido. E aí, Robson? Pô, sobre o jogo contra o Flamengo, a escalação, acho que ele vai fazer a única coisa que ele vai mudar, eu imagino que seja, ele não vai escalar o Luizão. Ele não vai abrir mão dessa convicção de que se o jogador não estiver fechado com o São Paulo, não renovar com o São Paulo, o jogador não joga. Então eu imagino que ele vai fazer uma linha de 3 zagueiros com Diego, centralizado, Léo e Rafinha, Igor Vinícius, Reinaldo. Em função da pancada que o Gabriel Neves tomou, e tanto que ele até saiu no segundo tempo, eu imagino que ele vai ir com Pablo Maia, Igor Gomes e Nestor, e o ataque Luciano e Caleri. Eu não vejo ele fazendo algo diferente. No máximo um Patrick no lugar do Luciano, mas algo bem provável. Eu torço muito por 1-0 pro São Paulo, porque é o que vem acontecendo ultimamente, mas um empate pra gente, qualquer empate já tá bom, e seja o que Deus quiser lá no Maracanã. Acho que sobre a escalação, eu vou ficar atrás do Robson, já que ninguém ficou atrás dele hoje. E meu palpite vai ser 1-1, um empate. E no Maracanã, seja o que Deus quiser. Você vai atrás do Robson e de mim hoje.
Mas só um breve comentário é que a escalação que eu falei é, na verdade, informação, não é achismo não, tá? O São Paulo tem muitos poréns justamente devido à ausência do Miranda, a pancada do Neves, o que o Rogério pode estar pensando para tentar dar uma segurada, mas o que eu falei é informação, não é palpite não. Mas nunca se sabe, né? Você tem um técnico que, como você mesmo disse, não é um abraço óbvio e a gente nunca pode esperar uma garantia de nada. Mas enfim, rapaziada, é isso. Quem quer complementar mais alguma coisa, já podemos finalizar. Acho que podemos, a gente já mijou muito no Marcos hoje e acho Então, que tá bom de humilhação. Vamos deixar pro público decidir qual a razão prevalecerá. Eu só queria finalizar minha participação nesse podcast de número 7 com a seguinte frase, né? Que eu vou direcionar ao meu amigo Marcos. Por favor, melhore. Se eu melhorar mais, estraga. Que isso? então, amigos, é isso. Espero que todos tenham curtido o podcast. Esse foi só o nosso 7º episódio. O mais polêmico de todos. Por enquanto. Espero estar aqui ainda por milhares de episódios ainda. Espero que continue dando tudo certo. Se você está pelo YouTube, deixe seu like, se inscreve no canal, como peço no começo, eu vou pedir aqui também. Siga-nos no Instagram, nosso perfil pessoal vai ter na descrição, quem quiser acompanhar cada um. Quem quiser seguir as falácias do Aleph, as fotos lindas que o Robson posta. O Marcos, meus seus gostos peculiares de pizza. E tem eu aqui também, que sou meio low profile lá, mas quem quiser me seguir pode ficar à vontade. É isso, rapaziada. Deixe seu like, se inscreve no canal, curta a gente no Facebook, entre no nosso grupo, são todos muito bem-vindos. Siga a gente no Instagram, @guerrilhaspfc, que é o mesmo aqui do Twitter. E é isso, rapaziada. Tamo junto, até a próxima. E falou. Falou, pessoal. Valeu aí.